Alguns assuntos te tornam um programador melhor somente por conhecê-los. Um desses para o Python é o Zen do Python. Já estamos aqui diretamente no VS Code e vamos aqui direto para o código. Vou criar uma nova pasta chamada Zen do Python. Aqui a gente está na nossa pasta Notebooks, que criamos em um outro vídeo que vai estar aqui no card. Se você ainda não criou, faça logo a criação e depois volta para cá. Vou criar um novo arquivo, mas só de Presentation. E aqui eu vou ter que usar a extensão do Jupyter Notebook IPYNB. Temos aqui nosso novo notebook. Então eu vou criar um Markdown e agora vamos acessar o Zen do Python. Vamos criar um código. E para vermos o Zen do Python, a gente tem ele direto na nossa biblioteca built-in do Python. Basta fazer um import this. Vou salvar e executar tudo. Escolho o meu interpretador. Executar aqui. E aqui nós temos o Zen do Python. E vamos entender cada um desses pontos, o que eles significam. Uma ressalva importante a se fazer, essa é a minha visão sobre os princípios do Zen do Python, não é a explicação oficial da linguagem. Você vai encontrar outras explicações, outros pontos de vista, e se algum princípio que você viu aqui, você tem um ponto de vista diferente, deixa aqui no comentário para que a gente possa debater e acrescentar mais ao conhecimento de todos. Então vamos começar pelo primeiro princípio. Alguns princípios fazem mais sentido quando olhados em conjunto. Então aí no meio desse princípio eu vou estar puxando o outro, a gente vai estar vendo tudo junto. Comecemos pelo primeiro princípio, que é beautiful is better than ugly. E isso quer dizer bonito é melhor do que feio. Vamos copiar aqui e colocar aqui bonito. Bonito é melhor do que feio. O que o autor quis dizer com isso? Né? Primeiro vamos entender o que é um código bonito em Python. O código bonito em Python, ele vai ser claro, legível, simples, direto, pythônico. E tudo isso quer dizer que ele vai ser consistente com a PEP 8, que é a PEP que guia os padrões de codificação em Python. Shift Enter aqui no notebook e ele vai fazer a nossa formatação. E agora vamos para o código. O que seria, por exemplo, um código feio em Python? Eu vou criar aqui uma lista de números e eu quero obter o quadrado dos números pares desta lista. Então, vou criar uma lista vazia, quadrados dos pares da lista, e vou criar um loop for, para número em números. Se o número, vamos verificar se ele é par. Módulo 2, ou seja, se o número dividido por 2 restar 0, eu vou fazer um append nessa lista. Vou adicionar o número na lista dos quadrados dos pares. Só que aí eu quero o quadrado, então eu vou adicionar o número ao quadrado. Já faço aqui a operação aqui dentro. Também poderia fazer ainda assim. Número é igual a número ao quadrado e adicionar aqui o número. Isso também é possível. A gente vai fazer já tudo aqui dentro do próprio append, já fica uma coisa até um pouco menos feia. E aqui eu vou imprimir os quadrados. Vou agora fazer um Shift Enter. E a gente viu aqui a impressão dos quadrados. Adicionar aqui um Markdown, terceiro nível, com o feio. E agora vamos colocar o que seria considerado um código bonito em Python, que, como a gente já falou, seria um código pythônico, né? Um código que respeite os princípios do próprio Python. Eu vou novamente instanciar a lista de números.
só para que as células fiquem independentes. Tá? Aqui, se eu quiser acessar a lista de números, ela está disponível. Mas eu vou criar ela novamente, só para caso você precise copiar toda uma célula dessa, elas estarem independentes. E agora eu vou criar a lista dos quadrados dos pares e já vou criar ela utilizando o List Comprehensions, que é o modo mais pythonico, o modo mais eficiente e considerado também o modo mais legível de se fazer isso. Por que ele é considerado o modo mais legível? Se estivermos olhando para ele em inglês, ele segue uma estrutura de uma frase em inglês. Então se torna algo muito mais simples, né, tanto de explicar quanto de ler. Então, como é que eu já trabalho com List Comprehensions? Eu vou dizer diretamente o que é que eu quero que ele execute. Eu quero que ele execute número ao quadrado. Para quem eu vou executar isso? Para o número em números. E aí eu posso executar o filtro. Se o número dividido por 2 restar 0. Então eu tenho praticamente uma frase em inglês. E quando eu fizer o print novamente, eu vou mudar esse aqui só para que vocês vejam que não é o de cima. Então vou botar um 2 no final. E vou executar. Temos aqui o mesmo resultado. Para tornar ainda mais pythonico, e uma coisa que também torna mais legível, eu posso pegar o if aqui, passar ele para baixo, e eu vou alinhar ele ali com o for. Usei. Para vocês entenderem aqui, Enter, ele já trouxe aqui. Então eu vou usar o tab para igualar lá. Se eu der um outro tab aqui, ele vai passar. Então, vou completar com espaços. Deixar ele logo abaixo. Posso ainda passar, se eu quiser, deixar o número abaixo do número, para ficar um pouquinho mais bonito. E aí eu tenho uma estrutura de uma frase em inglês e com um visual também que fica mais fácil de identificar o que está ocorrendo e de ler a expressão. Partindo para o segundo princípio, temos explicit is better than implicit, que no nosso bom português quer dizer explícito é melhor do que implícito. Vamos ver aqui no código, né, o que é que o autor quer dizer com isso. Programar explicitamente é melhor do que programar implicitamente, do que pedir para outra pessoa que vai ler o teu código estar adivinhando, entendendo o que você está fazendo. Vamos mostrar o que seria um código implícito e o que seria um código explícito. Temos primeiramente o implícito. Eu vou importar aqui a biblioteca math e importar tudo que tiver dentro dessa biblioteca. Vou definir uma função chamada exponencial. Sei que a biblioteca math já tem essa função, mas é só para nosso exemplo. E vou receber args. Então vou receber vários argumentos aqui. Eu tenho A e B, onde eu extraio o args. Eu vou retornar a função poll, que veio quando eu importei da biblioteca math aqui no asterisco, a vírgula B. E aqui embaixo eu posso imprimir a minha função exponencial, passando 2 e 3. Salvei, executar. Temos aqui 8. Porque esse é um código implícito. Tenho que trocar por um Markdown. Agora sim. Porque este aqui é um código implícito. Nós temos que adivinhar qual é a função que eu estou importando, que eu estou importando a função poll da biblioteca math. Aqui, se você não tiver esse conhecimento, que o poll vem dela, você não vai saber de primeira. É um primeiro ponto. Então, vamos, em partes, tornando essa função mais explícita. Estou aqui explicitando. Eu vou copiar completamente e a única mudança aqui é que eu vou importar o poll diretamente do math. Aqui eu tenho dois benefícios de performance, porque eu não importo todas as funções do math, apenas a que eu vou utilizar, que é a poll. E tem o benefício que agora eu identifico, eu explicito de onde está vindo minha função poll. Está vindo da biblioteca math. O resultado vai ser o mesmo, Shift Enter. Ele executa e já passa para a próxima célula. Deixa eu copiar.
Aqui eu ainda posso tornar os meus argumentos mais explícitos. Eu estou recebendo args, eu poderia passar 3 argumentos, 10. Então eu posso dizer que eu quero receber A e B. E esse A e B são o quê? Então eu quero que esse A e B sejam inteiros. Eu posso especificar o tipo. Vale aqui uma ressalva que os autores do Type Hint no Python consideram isso como dicas de tipo. Então, ele nunca será obrigatório no Python. Tá? A gente explicita aqui só para tornar o código mais claro, mas essa parte de tipos é utilização à vontade do programador, se você desejar utilizar. Eu posso explicitar o meu retorno, quero que retorne um float, e aqui eu já não preciso mais tirar o args. Shift Enter aqui de novo. Continuo tendo o mesmo retorno. E eu ainda posso explicitar a minha exceção. Eu posso criar aqui, por exemplo, se eu provocar um erro, poderia criar aqui um try, pegando um except, sem nenhuma explicação aqui, e botar aqui só um print erro. Então, por exemplo, se eu passar aqui 3 sem ser inteiro, eu vou ter só o retorno erro e um retorno none, né? Só o print do erro e um retorno none, porque ele está esperando um inteiro. Então, quando eu for fazer utilização de exceções, de try except, eu posso e até devo, é sugerido, que eu explicite também as minhas exceções. Então, eu posso explicitar aqui, por exemplo, o meu type error, pegar um erro específico de tipo e dizer que, caso o erro seja o tipo, eu quero imprimir aqui, informe 2 valores inteiros. Shift Enter, ele está executando. Agora eu vou substituir o nosso 3 por uma string e vou executar de novo. Informe 2 valores inteiros. E aqui eu vejo que ele retorna none. Eu ainda posso também, ao final aqui, explicitar qual o retorno que eu desejo. Retornar none. Poderia, se isso aqui for passar por uma verificação, retornar false também. Poderia retornar 0. Então, eu utilizaria o retorno mais conveniente para a regra de negócio que eu estiver seguindo. Que continua o none, o retorno está fora da função, desculpa. Então, retorno aqui dentro da função. Retornar none, posso retornar 0, e aí meu retorno aqui embaixo muda. Então, aqui vai depender da regra de negócio. Fora o pouco que tergiversamos, passamos agora pelo segundo princípio, que é explícito é melhor do que implícito. Então, indo para o terceiro princípio, simple is better than complex, que em português seria simples é melhor do que complexo. Vamos percebendo aí uma progressão dos princípios e vamos entender o que é o código simples, né? Qual é o sentido que o autor utiliza simples. E entramos mais uma vez em clareza, legibilidade e manutenibilidade. E uma boa forma de resumir isso é um código simples é aquele que a intenção é óbvia. E temos as vantagens de manter o código simples, que são facilidade de depurar, facilidade de manter e a facilidade de colaborar. Fica mais fácil para outras pessoas interagirem no seu código. Então vamos ver um exemplo do que é um código complexo. Nós vamos criar novamente aquela lista de números. E eu quero agora apenas os números pares. Vamos fazer novamente o mesmo esquema, um for, onde número em números. Se o número dividido por 2 restar 0, eu adiciono ele na minha lista de números pares. Faço o append do número. Então eu vou ter ao final uma lista apenas dos pares. Como tornar isso mais simples? Chegaremos mais uma vez à mesma conclusão, né? Então, vamos chegar
ao mesmo ponto que estávamos antes de usar aqui a List Comprehensions, onde eu posso criar o número pares utilizando diretamente o que já vimos no princípio anterior. Eu vou retornar o número para o número em números, se ou if o número dividido por 2 retornar 0. E aqui eu posso fazer um print. Números pares, temos o mesmo retorno de forma mais simples e até mais performática, porque a List Comprehensions ela é um recurso do Python que melhora o trabalho com listas, com iterações sobre listas. Outra coisa que é considerada complexa são funções com muitas responsabilidades. Para poder demonstrar esse princípio, eu vou criar uma classe chamada pessoa. Vou definir o seu construtor, definite. Vou receber self, nome e idade. E para o self nome, eu tenho o nome. Para o self idade, eu tenho idade. Vamos definir uma classe aqui para limpar e imprimir a minha classe pessoa. Eu vou receber um P, que será uma classe pessoa, e eu vou dizer que o p.nome vai ser igual ao p.nome.replace underline. Estou entendendo que é possível que eu receba aqui um underscore do nome e eu quero apresentar ele sem esse underscore. Então vou tirar. E também já vou fazer aqui um strip, que é para caso tenha espaços antes e depois, já retirar também. Estou limpando ali a classe nome. Eu posso até fazer um pouco melhor, entender que se houver um underline, eu quero substituir por um espaço. Então, e agora eu vou pegar minha idade e vou transformar em inteiro. Vou pegar o p.idade, vou fazer um strip também, eu posso receber espaços antes e depois, e vou converter o resultado para inteiro. É uma operação normal de se fazer quando você está trabalhando principalmente com frameworks web, porque tudo que você recebe de algum formulário acaba sendo uma string, também como quando a gente recebe inputs no próprio console. Eu vou imprimir de uma forma formatada nome, e na segunda linha eu vou imprimir idade. Agora vamos testar essa classe. Eu vou instanciar um P, o nome pessoa. Vou colocar aqui João underline Silva. E eu vou dizer que ele tem 0,54 anos. Agora eu vou usar a minha função limpar e imprimir e eu vou passar a pessoa. Salvar, Shift Enter. E eu já tenho aqui o nome limpo, João Silva, 54 anos. Agora vamos ver como ficaria um pouco mais simples de fazer isso. Vou definir aqui a classe pessoa novamente. Posso aproveitar aqui a classe pessoa da célula anterior. Se eu tentar instanciar aqui, o P, eu já consigo imprimir ele existe. Mas da mesma forma do outro princípio, eu vou instanciar novamente aqui, só para que a gente mantenha tudo numa única célula. E aí, o que estávamos conversando aqui, se você lembra, é de funções com muitas responsabilidades. Aqui está Markdown, vou executar. Funções com muitas responsabilidades. Então, temos aqui uma função limpar e imprimir, onde ela limpa e também imprime. Então, isso sugere que a gente faça isso de forma separada, porque eu posso querer mudar a função de imprimir, aí eu vou acabar mexendo no limpar, posso querer mudar o limpar e acabar mexendo no imprimir. Então, vamos separar. Eu vou ter uma função limpar e uma função imprimir. Vou receber o meu P de pessoa e vou fazer a mesma limpeza aqui de cima. Vou até copiar
colar. E depois eu vou definir o imprimir. E vou imprimir também a mesma coisa. A função é exatamente a mesma, só estou separando. E agora eu vou definir a minha pessoa. Mas agora eu vou chamar um limpar P. E depois eu vou chamar o imprimir P. E agora vamos executar. E temos aqui o mesmo resultado. Vamos agora para o nosso quarto princípio, que é uma continuação do terceiro. Então, o terceiro princípio diz Simple is better than complex. Simples é melhor do que complexo. Nosso quarto princípio vai dizer Complex is better than complicated. Então ele está dizendo aqui que complexo é melhor do que complicado. Então, simples é melhor do que o complexo. Mas caso você ainda tenha que fazer algo complexo, o complexo é melhor do que o complicado. Então vamos ver aqui o que seria um código complicado e o que seria um código complexo. Vou completar aqui com português, complexo melhor do que complicado. E nós temos aqui que para a definição de complicado e complexo. Complicado é confuso e desestruturado. Nós temos alguns sintomas: excessos de if, funções muito grandes e mistura de responsabilidades, como vimos no princípio anterior. E o complexo, ele pode ser composto de muitas partes interconectadas, mas que essas partes por si só sejam simples. Então ele se torna um código modular e faz um bom uso dos princípios da linguagem. É considerado complexo eu ter muitas partes, mas cada parte tem que ser o mais simples possível. Então vamos ver aqui o que vai ser uma função considerada complicada. Vou pegar uma função simples, né, a definição do milagre da manhã. Para quem já leu esse livro, seria apenas uma sequência de passos a serem executadas toda a manhã. Algo bem, aqui vocês veem, simples, e eu coloquei ele no complicado. Por quê? Se vocês observarem, eu tenho só uma sequência de prints, né? Por isso que se torna tão simples. Se fossem ações, seria algo mais complicado. Mas caso eu queira, por exemplo, mudar esse silêncio e definir ele como meditação, eu vou mudar aqui dentro de milagre da manhã. Se isso fosse uma execução de ações, eu poderia ter impacto na próxima execução. Ou se eu quiser, por exemplo, adicionar a definição das coisas. Agora eu quero definir como fazer esse silêncio. Então vai ser só um outro print, mas que eu tive que mexer aqui na minha função milagre da manhã, que é um agregador de execuções. Essa função está imprimindo cada parte por si só. Se eu quisesse dizer aqui que esse aqui é o primeiro passo, eu teria que adicionar mais um print aqui em cima, dizendo primeiro passo. E isso vai tornando a função complicada do ponto de vista de manutenção. E aí é onde o ponto que o autor diz que complexo, nesse caso, é melhor do que complicado. Porque por mais que seja complexo de se criar, ela não vai ser complicada de se manter. Ela vai ser complexa no ponto de entendimento, mas vai facilitar a manutenção. Como é que a gente poderia fazer essa função ser complexa? Então, eu vou ter a própria função executando suas várias partes, e aí eu vou ter que criar uma função para cada parte. Então vocês vão ver aqui que na parte 1 eu já estou com uma explicação, na parte 2 eu não tenho. Vamos chamar a nossa função aqui ao final, e vemos aqui o mesmo resultado. E aí eu quero dizer que esse silêncio, para mim, fica melhor se eu disser que é meditação. Assim, em maiúsculo. Shift Enter. E ele alterou aqui, nenhum dos outros foi mexido. Então, eu tenho aqui que a minha função milagre da manhã, eu não precisei mexer nela. Eu mexi aqui só na parte 1. É complexo de eu entender aqui, vou chamar o parte 1 para ele imprimir isso aqui. Depois eu vou chamar o parte 2 para ele imprimir isso aqui. É mais complexo. Só que ele se torna menos complicado do ponto de vista de manutenção, porque se eu precisar alterar a parte 1, eu não tenho a possibilidade de ter um impacto na parte 2, porque elas são independentes. Então eu tenho partes mais simples que compõem um todo mais complexo,
mas que torna ela menos complicada. Então vamos para o nosso quinto princípio, flat is better than nested, que em português ele quer dizer plano é melhor do que aninhado. É um princípio bem simples, a gente está demonstrando. O código ele vai ser o mais direto possível, ele vai trazer mais legibilidade, mais facilidade de manutenção e mais simplicidade ao código. Um bom exemplo disso é o chamado Pyramid of Down, a pirâmide da desgraça, ou também conhecido como Arrow Code, que é o código em flecha. Como é esse código? Quando a gente tem uma sequência de ifs, então tem um if que, se for true, eu vou verificar um outro if que, se for true de novo, eu vou verificar um outro if que, se for true novamente. Então eu vou tendo essa sequência aqui de ifs, um dentro do outro, né? Uma verificação dentro da outra, aonde eu chego em um resultado, e aí eu vou ter que ter a sequência de else deles, onde eu vou ter outros resultados. E aí se eu executar isso aqui, logicamente eu chego no true, porque está tudo true, né? Mas se qualquer um desse aqui for false, no momento ele vai chegar ali no false. O próximo VS Code já mostra para a gente. Por que eu gosto de chamar isso de código Hadouken? É uma referência a essa imagem aqui, né? Mas é só mais uma piada. Esse código é conhecido oficialmente, por assim dizer, como Pyramid of Down, pirâmide da desgraça, ou Arrow Code. O autor Robert C. Martin, conhecido como Uncle Bob, ele considera isso um small code, né? Um dos fedores do código, mau cheiros do código, que indicam um problema futuro. Então, esse aqui é o que o autor do Zen do Python considera aninhado. E vamos ver aqui o que seria o plano, que ele diz que é melhor do que o aninhado. Então, como eu poderia estar transformando esse código todo aninhado em plano? Uma das formas seria usar o elif. Também seria possível usar o match case. Vamos aqui para o elif. Nós temos vídeos no canal. Nós temos um vídeo no canal ensinando como usar o match case. Vou deixar no card para vocês. Para usar o elif, eu vou ter que definir a impressão de cada um deles, né? Vou ter que definir o retorno de cada um deles e não apenas do último print. E aí eu paro de ter vários elses, eu vou ter apenas um else. Então aqui eu sei o que vai acontecer em cada uma das opções. Logicamente aqui o primeiro for true, ele sai esse. Se ele for false, ele vai passar para o próximo. Que já é true, já vai executar. Mas aqui vocês já entendem mais ou menos como eu posso tirar de algo aninhado para algo plano, né? Algo que vai me deixar com uma estrutura mais limpa e correndo menos aqui para a direita, que vai tornando mais complexo o seu entendimento. E o próximo princípio vai dizer para a gente: sparse is better than dense, ou seja, espaço é melhor do que denso. É algo bem simples de se entender, que seria simplesmente a gente estar utilizando melhor os espaçamentos, né, no nosso código. Então, por exemplo, quando eu crio uma variável chamada nome, eu poderia criar dessa forma. Então é melhor que eu crie ela com o igual entre espaços e torne algo mais legível para um ser humano. Da mesma forma, se eu for criar uma variável idade, eu, em vez de criar ela junta, eu vou colocar ela separada. Então, só para que eu possa mostrar como exemplo, vou criar aqui o denso, como seria um código denso. Então vemos aqui, tanto na definição da variável, sem espaçamento, quanto no if, também não tem um espaçamento ideal aqui, fica algo muito junto, muito colado e difícil de ler para um ser humano. E aí eu posso pegar esse próprio código e tornar ele um pouco mais legível, tornar ele mais esparso, apenas adicionando aqui os espaços. Então esse princípio de espaço é melhor do que denso. Ele fala para a gente sobre os espaçamentos no nosso código. E o nosso sétimo princípio vai dizer algo muito explícito: readability counts, ou seja, legibilidade importa.
E o que queremos dizer com legibilidade importa? São os nossos 6 primeiros princípios. Bonito é melhor do que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. Plano é melhor que aninhado. E esparso é melhor do que denso. Tudo isso nos leva à culminância do legibilidade importa. Faça o seu código legível. E com esse princípio chegamos ao fim do que eu considero o primeiro bloco do Zen do Python. Por isso eu vou dividir aqui, eu vou renomear para bloco 1 e vou criar um bloco 2 para o arquivo ficar um pouco menor. Vamos iniciar o nosso bloco 2 e para isso eu já deixei aqui separado os 2 princípios que a gente vai tratar aqui. Fiquem bem claro, o Zen do Python não divide blocos, eu estou dividindo da forma que eu acho mais didático. Special cases aren't special enough to break the rules. Casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras. Esse é um apelo a mantermos o nosso código consistente, respeitando tanto as regras do Zen do Python, quanto as da PEP 8, quanto a qualidade de um código pythônico, tentando manter o código sempre o mais legível possível. Mas ele também quer dizer para você respeitar as regras do seu próprio código. O que é que queremos dizer com isso? Você não precisa criar casos especiais no seu código, como a gente já viu antes, tornando o código implícito. Tá? Mantenha tudo explícito, que você já vai estar atendendo essa regra. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. É uma função somar números. E eu vou retornar a soma dos números, A e B. Somar. E eu digo que eu quero somar 1 e 2. E se aqui eu disser que eu quero somar 1 e 2, mais o 2 vai ser uma string mais. Então vamos ver um erro na segunda linha. Temos o retorno da primeira e um erro na segunda, porque não pode ser somado um int com um str. Então, para driblar isso aqui, eu poderia, por exemplo, dizer que eu quero converter aqui dentro meus números, né, os meus parâmetros recebidos para inteiro. É uma solução simples, mas que me leva a um problema. Eu tenho aqui um caso especial que não está explícito. Ou seja, eu estou dizendo que pode ser que eu receba números que não são inteiros. Pode ser que o meu número não esteja tratado. Então, qual seria a melhor solução no caso para isso, segundo os autores, né? Tornar as coisas mais explícitas, como vimos no princípio anterior. Então, eu continuo com a minha função somar, sendo só somar A e B, e eu vou criar uma nova função para preparar os números. Vou também receber A e B, e aqui eu vou retornar o A convertido e o B convertido. E para utilizar agora no print, eu preciso chamar a minha função somar, e dentro da minha função somar eu vou chamar a minha função preparar. E aí eu posso passar o número da forma que eu quiser, como string ou como número, até como float. Esse resultado ele vai vir em uma tupla, então eu vou precisar usar ainda aqui um parâmetro do próprio Python, que é o asterisco, para extrair isso de dentro da tupla. E aí eu tenho o resultado da soma normalmente, sem ter que estar criando aqui um caso especial não tratado. Aqui, por exemplo, eu poderia querer tornar a função preparar números mais robusta. Digamos que existe a possibilidade de vir com underline. Isso vai quebrar tudo na hora da conversão. Então eu posso, por exemplo, fazer aqui um if instance A. Se ela for função de str, ou seja, ela só vai entrar aqui se vier um str, eu vou fazer aqui o A igual ao A replace, e vou substituir qualquer underline por nada, e vou fazer um ponto strip por garantia.
E aqui embaixo eu continuo fazendo a conversão, eu posso passar a conversão para dentro também, aí vai ficar a critério, posso passar a conversão aqui para dentro, A igual int A e tirar daqui. Então a partir daí deve funcionar mesmo com o underline. Então temos aqui um caso especial que não quebrou as regras de tornar o tratamento implícito. Vamos mantendo o nosso código explícito e continuamos atendendo a regra nossa regra de negócio do somar números ser apenas a soma do A mais B. Não criamos um caso especial dentro da nossa função, tratamos ele explicitamente. Então vamos para o nosso nono princípio, que eu acho que complementa o oitavo, que diz Although practicality beats purity. Ou seja, embora a praticidade supere a pureza. É quase que uma exceção ao nosso princípio anterior, que ele diz que não teriam exceções, né? Que não existiriam casos especiais para quebrar as regras. No próximo princípio, ele diz que, embora a praticidade supere a pureza, então, quando a pureza do código exigir algo que o torne pouco prático, é melhor que a praticidade o supere. Para mostrar isso aqui, eu vou ter que recorrer a um código um pouco mais complexo, né, falando um pouco do princípio S do Solid, que diz que uma classe deve ter uma responsabilidade única. Então, eu vou primeiramente importar o datetime, que eu vou precisar dele, e vou definir uma classe chamada pessoa novamente. Nessa classe eu vou definir o construtor que vai receber self, nome e ano do nascimento. Veja que ele não está recebendo aqui a idade. Para self, nome. E eu gostaria de ter uma função de calcular a idade dessa pessoa. Então vou calcular a idade. Eu já recebo o self da classe, então já tenho ali o ano de nascimento dela. Não preciso receber explicitamente. Vou capturar o ano atual com o datetime.now e vou pedir apenas o ano. E vou retornar o ano atual menos o ano de nascimento do self, self.ano nascimento. Vamos ver como funcionou. Eu vou instanciar um P que vai ser igual a pessoa. Ele vai receber aqui o nome e um ano de nascimento. Tá aqui, facilitar a nossa conta 2000. E eu vou imprimir o meu cálculo da idade. Shift Enter. Temos aqui 25 anos. O Solid, né, o S do Solid, o Single Responsibility, ele diz que as classes ou as funções elas têm que ter responsabilidades únicas. Então aqui o calcular idade dentro da classe pessoa quebraria essa responsabilidade. A praticidade já nos diria que poderíamos fazer isso. A sugestão do autor do Solid seria aqui nós criarmos uma outra classe para fazer o cálculo da idade. Então, nessa classe, o seu método construtor, ele vai receber um objeto da classe pessoa. Vou dizer aqui, ele vai receber um objeto de pessoa. Eu vou ter um self que recebe pessoa. E aqui eu faço o meu cálculo. Def calcular, vou colar a copiar aqui. Vou apenas mudar o nome, como ele já está no calcular a idade, eu vou só calcular. E eu passo aqui a ter um chamado um pouco diferente. Eu vou ter que criar a classe pessoa, eu vou ter que instanciar a classe de calcular idade também e passar a pessoa para ela. E agora eu vou imprimir a minha calculadora, ponto calcular. Eu colei aqui, mas na verdade é o pessoa, o meu self,
p.pessoa.ano nascimento. Tá? Faltou esse detalhezinho aqui. Vamos executar de novo. E temos aí o mesmo cálculo, 25 anos. Mas o que quer dizer o nosso princípio de a praticidade supera a pureza? Vou copiar mais uma vez. E vamos concordar aqui com o autor do Solid que o calcularidade deveria estar fora da classe, porque essa classe não poderia ter a responsabilidade de calcular a idade. Logicamente, algo tão simples, fica lógico que ele esteja dentro da própria classe, mas a gente poderia estar falando de funções mais complexas, como, por exemplo, numa classe funcionário, calcular o salário. Aí exige várias outras consultas, aí realmente não faz sentido estar dentro da classe, porque pode provocar mudanças inesperadas na classe que seriam provocadas por outra coisa. O princípio da responsabilidade única, ele diz que uma classe deve ter apenas uma razão para mudar. Então, caso o calcularidade mudasse, eu teria que mudar a classe pessoa. Isso quebraria o princípio da responsabilidade única. Então, concordemos com ele que o calcularidade precisa estar fora da classe pessoa. Mas aí, no Python, eu posso discordar que isso precisa ser uma classe calcularidade, pois o Python não exige explicitamente que eu programe em POO, eu não preciso programar sempre orientado a objeto em Python. Então, eu posso criar uma função chamada calcularidade, fora da classe, veja que a função está fora da minha classe pessoa. E essa função pode ainda receber uma pessoa, ou eu poderia receber diretamente o ano do nascimento da pessoa também. Se eu não quiser expor o meu objeto para dentro dessa classe, eu posso pedir aqui o ano do nascimento. Não preciso pedir a classe pessoa inteira. Então, eu vou ter que o meu ano atual, da mesma forma anterior aqui, eu vou ter o mesmo cálculo do nascimento, da idade. Só que aqui eu não tenho mais o self, porque eu recebo diretamente o ano do nascimento. E na hora de instanciar, eu vou instanciar a classe pessoa, não preciso instanciar o calcular, e aqui eu vou chamar diretamente a minha função calcularidade, e vou passar para ele o p.ano do nascimento. Então, já passo para cá diretamente o ano do nascimento. Shift Enter. Tenho mais uma vez o resultado, 25 anos. Então, eu mantive aqui o meu princípio do Solid, mas não precisei manter a pureza do Solid, que exigia que eu criasse uma classe acessória. Eu criei uma função acessória como o Python me permite. Isso é o princípio de embora a praticidade supere a pureza. E vamos aqui para o nosso 10º princípio, Errors should never pass silently, que já é complemento com o 11º, Unless explicitly silenced. Erros nunca devem passar silenciosamente, a não ser que sejam explicitamente silenciados. Então vamos logo aqui para o nosso 10º princípio, entender o que ele quer nos dizer, o que ele chama de passar silenciosamente. Então vamos pegar uma função somar, fazer uma função simples de soma. Ele abriu aqui um markdown, vamos abrir um código. Definir uma função somar, recebe A e B. Uma variável soma, que recebe 0. Vou mudar aqui de texto plano para Python. E agora eu vou fazer uma tentativa, um try, de adicionar a variável soma o A, então mais igual A, e também o B, mais igual B. E se eu usei o try, eu tenho que ter um except. E aí eu vou usar só um pass aqui. Tem exceção, não faça nada com ela, só passe à frente. Eu vou retornar no final a soma. Vou fazer um print. Somar 2 e 3.
Shift Enter para executar, temos o valor 5. Se eu fizer um print aqui dizendo que o 2 é uma string, nós temos o retorno do valor 0, porque eu inicializei o soma com 0, ele provocou um erro aqui no try e o except apenas pulou e deu 0 e eu não sei o porquê ele deu 0, ele simplesmente fez isso. Então, o que é que nosso princípio diz? Erros nunca devem passar silenciosamente. Ou seja, isso aqui não deve ocorrer. Eu preciso explicitar o meu erro. Se eu não souber qual é a exceção, eu posso pelo menos dizer aqui que eu recebo o exception e transformo ele aqui num é, né? Recebo o exception como um é, posso imprimir o erro e dizer qual é o meu erro. E agora, se eu executar essa segunda função, eu vou ter que o erro não é suportado a uma operação tipo S ali, com um mais igual entre um inteiro e uma string. Eu não posso pegar um inteiro e fazer uma agregação da string dentro dele ali com mais igual. Então é isso aqui que ele quer dizer com que o erro não deve passar silenciosamente. Eu preciso que o meu erro retorne um erro e me diga o que está acontecendo. Mas aí temos o 11º princípio, que vai dizer unless explicitly silenced, a não ser que ele seja explicitamente silenciado. E o que é que ele quer dizer com explicitamente silenciado? Eu posso pegar aqui novamente minha função e aqui, em vez do exception, eu vou pegar o erro que eu realmente tenho, que vai ser um type erro, um erro de tipo. E aí eu quero que, se for um erro de tipo, minha regra de negócio diz que se for um erro de tipo, eu realmente não me pronuncio, eu realmente silencio. E agora eu volto a ter a primeira função, a primeira ação, né, agindo da mesma forma, mas ele deu esse erro por ser um erro de tipo. Se eu tivesse um outro erro, ele não iria ser silenciado, ele iria provocar o outro erro. E nosso 12º princípio vai nos dizer: in the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Esse princípio ele tem dois vieses, o de negócio e o de código. O de negócio é mais subjetivo. Você não deve tentar adivinhar a regra de negócio. A regra de negócio tem que estar explícita para você transformar ela em código. Na dúvida, pergunte a quem pode lhe tirar essa dúvida. Procure o stakeholder, procura o analista e tira a dúvida da regra de negócio. E agora vamos falar aqui de código. Vamos escrever aqui como seria o código adivinhando. Vamos para o Python, criar um código aqui. Então vamos simular aqui um banco de dados. Vou copiar essas duas listas. Tá? Eu vou ter uma lista de usuários por ID e uma lista de usuários por nome, simulando o retorno de uma consulta por banco de dados por ID ou por nome. E agora eu quero obter o perfil do usuário. E eu passo aqui a identificação dele. E estou passando aqui o ID para a função. Como eu tenho aqui duas listas, eu posso em algum momento querer pegar por ID ou por nome. Então digamos que eu vou fazer aqui um reconhecimento. Se eu estiver obtendo uma instância, se o ID for uma instância de inteiro, ele vai retornar o usersById.get e aí eu pego o ID. Vou dizer aqui, achei um ID. E também agora, caso ele não seja um inteiro, vou fazer um else if, vou testar se ele é um str. Se ele é uma instância, o ID que eu recebi ali, de str. Se ele for uma instância de str, já estaria errado, né? Porque eu estou chamando de ID, e o ID é um identificador. Né? No ideal é que ele não fosse um str. Mas eu vou dizer aqui agora que eu achei um nome. E aí eu vou retornar, a partir da minha lista users by username, e aí eu vou obter os dois. Caso tudo der errado, retorna
none. Agora vamos fazer aqui um print do obter perfil. Vou passar 101. E ele vai me dizer que achou um ID, que foi Alice e-mail. Tá aqui. Agora vamos dizer que eu queira pesquisar o Bob. E aí ele vai dizer que achou um nome e vai buscar lá o Bob. Qual o problema disso aqui? Vamos dizer que eu passe 101 como string. E aí ele não vai achar. Ele vai achar um nome, mas não existe o nome 101. Ele não vai localizar. Como seria agora a nossa função caso eu não tentasse adivinhar, caso eu forçasse o código a ser mais explícito, como já vimos no princípio anterior. Eu vou ter a mesma lista, na verdade o mesmo dicionário, tá? Chamei de lista, mas a gente tem dicionário de dicionários. E aí eu vou ter a definição aqui, obter perfil por ID. Então eu sei que o meu ID é um inteiro, certo? Eu vou ter aqui que o ID é um inteiro. E eu já posso fazer aqui um teste que o Kent Beck chama aqui de função de guarda. Eu já posso dizer aqui, caso ele não seja uma instância inteiro, ele vai retornar um erro. Ele vai dar um raise, vai subir um erro, type erro. O ID do usuário tem que ser inteiro. E agora eu vou fazer o print buscando usuário por ID e vou fazer o mesmo retorno que tinha aqui, ó. Buscar ele por ID. Vou copiar o teste e vamos ver que no primeiro caso ele vai funcionar. Estou usando o obter perfil errado aqui, né? Tem que obter perfil por ID. Obter perfil por ID. Então eu vejo aqui que no primeiro ele foi buscando por ID, me retornou. E no segundo e no terceiro ele vai me dizer aqui que o usuário tem que ser um inteiro. Na verdade esse erro aqui é do Bob ainda. Se eu tirar o Bob, ele vai me retornar o erro do 101 como string, né? Porque eu exijo que seja um inteiro. Vamos para o nosso 13º princípio, que vai nos dizer: There shouldn't be one and preferably only one obvious way to do it. Deve haver uma e de preferência apenas uma maneira de fazer isso. O princípio nos diz que o código deve ser óbvio. Isso não quer dizer que é a primeira coisa que vem na sua mente, a primeira coisa que vem na mente de um iniciante. É a solução clara e natural para quem tem fluência na linguagem. Em programação nós sempre temos N formas de resolver um problema. Esse princípio não se refere a se limitar nas formas de resolução, mas em manter a forma mais pythônica de fazer as coisas. Isso vai ser reforçado no próximo princípio, como vocês vão ver daqui a pouco. Então vamos ver aqui direto no código. Eu vou ter uma lista de frutas e eu quero imprimir essa lista. Então, maneira que pode ser feito, que não é pythônico, não é a melhor forma da linguagem. Eu sei que eu tenho um loop while, eu crio um contador aqui, i igual a 0, e eu digo que enquanto o i for menor que o tamanho das minhas frutas, len frutas, eu vou imprimir as frutas. Então vou imprimir, eu uso aqui o frutas e eu uso o i de índice. E aqui eu itero sobre ele, i mais igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa de i igual a i mais 1. É a mesma coisa. Se eu executar, eu vou imprimir minhas frutas. O código mais pythônico, né, o código que seria mais legível para um usuário da linguagem, faria o frutas, posso ter a mesma lista, eu posso fazer um for de em range do len de frutas, então eu vou
criar aqui uma lista de índices, né? E vou fazer a mesma coisa na impressão. Imprimir o frutas usando o i de índice. Ainda não é a forma mais pythônica de se fazer, mas a gente já está usando aqui um len dentro do range aqui para criar uma lista de números, como se pudesse usar só inteiros ali na lista. Mas para quem já conhece mais o Python, quem já foi um pouco mais a fundo nos loops for, sabe que eu posso usar o for diretamente na fruta. Então eu posso dizer for fruta em frutas e fazer a impressão direta da fruta. Se eu executar, eu tenho o mesmo resultado de uma forma mais pythônica, que é uma forma mais simples e que é, de preferência, como o autor diz, a maneira mais óbvia de se fazer. A gente veio aqui com usos que poderiam ser feitos em outras linguagens, mas que a forma que é realizado no Python é realmente mais direta. Então, isso exige um conhecimento da linguagem para atendermos esse princípio. Aí temos o nosso 14º princípio, que, como eu disse, conversa diretamente com o terceiro, que ele diz: Although the way may not be obvious at first unless you are Dutch. Que ele quer dizer, embora essa maneira possa não ser óbvia à primeira vista, a menos que você seja holandês. Isso aqui é uma brincadeira, tá? O Tim Peters, que foi o escritor do Zen, faz uma referência direta aqui ao holandês, que é o Guido van Rossum, que é o criador do Python. Então, o que ele está dizendo é que a maneira mais óbvia pode não ser a mais óbvia à primeira vista, se você não for fluente em Python, se você não tiver ciência do código pythônico. Estamos quase chegando no fim, galera. Estamos já no 15º, são 19. E vamos para o nosso 15º princípio. Now is better than never. O que quer dizer? Agora é melhor do que nunca. Esse princípio ele nos fala sobre não ficar paralisado buscando o perfeccionismo do código, mas criar primeiro uma versão que resolve e depois ir melhorando isso num processo iterativo. Você pode ir refatorando a sua função e melhorando e fazendo TDs no código, melhorias pequenas nele, que é mais ou menos o que a gente já fez aqui no princípio anterior, né? Começou com uma função que não era nada pythônica, passou para um pouco mais até chegar numa solução melhor. E já entramos aqui no nosso 16º princípio, although never is often be done right now. Ou seja, embora nunca seja frequentemente melhor do que agora. Esse princípio é um complemento do princípio anterior e é um contrapeso também do princípio anterior. O princípio agora é melhor do que nunca diz não fique paralisado, programe, faça a primeira versão. E o princípio, embora nunca seja frequentemente melhor do que o agora, quer dizer, apesar de você não ficar paralisado, pense antes de fazer. Não saia escrevendo qualquer coisa. Tá? É um contrapeso, é um equilíbrio entre esses dois princípios. Por isso que eu coloquei eles num bloco único. Né? Escreva, mas pense antes de escrever. Vamos para o 17º, 18º princípios, que são próximos e complemento um do outro. If the implementation is right to explain, it's a bad idea. O 18º vai dizer if the implementation is easy to explain, it may be a good idea. Ou seja, ele vai dizer aqui, se a implementação for difícil de explicar, é uma má ideia. Se a implementação for fácil de explicar, ela pode ser uma boa ideia. Já vamos deixar aqui os dois princípios no gatilho. Vamos trazer aqui para o código. Né? Se uma implementação for difícil de explicar, ela é uma má ideia. Vamos aqui que eu tenho uma lista de pessoas e eu quero encontrar entre essas pessoas os adultos. Então eu vou definir um encontrar adultos, receber a lista de pessoas. Lembrando que essa é
a forma difícil de explicar, tá, gente? Então pode ser que eu não consiga explicitar o que eu tentei fazer aqui. Então eu tenho adultos, crio uma lista de adultos, vou fazer um contador. Esse contador vai contar a partir de 0. E eu vou fazer um while quando o meu contador for menor do que o tamanho da lista que eu receber. Dentro do while, eu vou pegar a pessoa, que vai ser o pessoas que tiver no contador ali, o índice da vez. Eu quero que eu chame count, faltou um T. Isso. Eu vou ver aqui, se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, eu vou lá na lista de adultos e faço um append dessa pessoa. E aí eu vou ter que, dentro do while aqui, fazer o somatório do count, a progressão dele, e no final eu retorno os adultos. E aqui eu vou fazer o print do encontrar adultos, S, e eu passo minha lista de pessoas. Tivemos um erro, que é idade. Então temos aqui os adultos dessa lista. E aqui já vamos entrar no 18º princípio, que diz: if the implementation is easy to explain, it may be a good idea. Ou seja, se ele for fácil de explicar, ele pode ser uma boa ideia. E vamos melhorar essa nossa função de encontrar os adultos. Vou usar a mesma lista que está lá em cima, não vou repetir ela aqui embaixo. Vou só agora definir outra encontrar adultos. Agora vou taquear simples. Vai receber a lista de pessoas. E eu vou fazer aqui uma lista de adultos encontrados. Uma lista vazia. E já vamos direto aqui no for pessoas, para pessoa, em pessoas. Você já vai fazer aqui um if. Se a pessoa get idade, eu vou obter a idade daquela pessoa. Caso essa pessoa não seja encontrada, retorna 0 para a idade aqui, maior ou igual a 18. E eu já faço a mesma coisa, adultos encontrados, append a pessoa. Vou para fora do for e retorno os adultos encontrados. Aqui eu faço o meu print, encontrar adultos simples, passo a lista de pessoas. E tenho o mesmo resultado, uma função mais fácil e também mais fácil de explicar, porque aqui na primeira função eu tenho que explicar que eu vou inicializar uma lista de adultos, vou inicializar um contador, vou fazer um loop onde eu comparo o contador com o tamanho da lista. Tá? Aqui eu vou dizer que eu vou percorrer a lista de pessoas olhando a idade de cada uma. Uma função até mais simples de se explicar, então ela pode ser uma boa ideia. Às vezes é simples de explicar e mesmo assim permanece uma má ideia por questão de legibilidade do código, por questão de performance. Então tem que ser avaliado. Vamos para o nosso 19º e último princípio. Namespaces are an hawking great idea. Let's do more of those. Namespaces são uma ótima ideia. Vamos fazer mais disso. Esse princípio ele fala sobre namespaces no Python, que é a capacidade do Python de separar automaticamente o escopo das variáveis, evitando que você acesse a variável errada por engano, evitando que você acesse uma variável fora do escopo dela. Vamos estar mostrando aqui, ó, vou fazer uma A com o nome de variável. Eu vou definir uma função chamada minha função. E vou definir dentro dele um outro A chamado outra variável. Eu vou imprimir aqui dentro da função com F o valor de A.
Vou imprimir aqui fora da função também o valor de A. Chamar a minha função aqui e vou executar. Eu tenho aqui, ó, dentro da função, ele tem o valor de outra variável, fora da função ele tem o valor de variável. Se eu retirar aqui, eu vou comentar, vou executar novamente. Como eu não tenho uma variável A dentro do namespace minha função, porque ele está comentado, o código aqui utilizou a variável A que está no namespace superior, no namespace global. Então ele continuou encontrando A porque ele existia, só que agora com um valor variável. Quando eu tento aqui criar uma nova variável A, ele não sobrescreve a variável A existente no namespace global, porque eu estou em um namespace diferente, eu estou num escopo diferente. Então ele cria uma nova variável dentro desse escopo. Caso eu quisesse utilizar ele, eu precisaria dizer global A, e aí depois eu executar a operação no A. E aí eu consigo mudar dentro da função a variável do escopo global, porque aqui eu especifiquei qual era o escopo que eu ia utilizar o A. O A aqui é o A do global. Aí pega esse A e mude o valor que está nela para outra variável. Então, até o fora da função imprimiu o valor de dentro da função. Essa propriedade de separação automática do escopo são os namespaces do Python e, como Tim Peters falou, é uma ótima ideia que façamos mais delas, né, que façam-se mais disso. Os autores e propositores das PEPs tenham mais ótimas ideias que facilitem o nosso trabalho. Então você conheceu os 19 princípios do Zen do Python. Isso com certeza vai melhorar a forma que você codifica, vai melhorar a forma que você programa. Se esse vídeo te ajudou, se tinha algum princípio aqui que você não conhecia, que você não tinha visto por esse ponto, curte, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.